Uma mulher no Rio Grande do Sul está vivendo há 8 anos com um coração artificial numa bolsa. Ela trabalha, sai, se relaciona, vive normalmente. E essa história diz muito sobre onde a medicina brasileira chegou e aonde precisa chegar. Mas antes, deixa eu entrar nos detalhes. Deixa eu te contextualizar quem é essa mulher e o que ela enfrentou antes de chegar até aqui. Porque a história da Jussara não começa com uma cirurgia revolucionária. Ela começa com um diagnóstico devastador. Jussara Silva tinha 51 anos quando os médicos confirmaram o que ela já suspeitava. A doença de Chagas havia destruído o coração dela de uma forma irreversível. Para quem não conhece, o Chagas é uma doença parasitária silenciosa, transmitida pelo barbeiro, que pode ficar décadas sem dar sintomas algum. E quando aparece, muitas vezes já causou danos graves no coração. No caso da Jussara, o dano foi tão severo que o órgão simplesmente parou de funcionar direito. E o mais cruel, ela não era candidata a transplante. O coração estava comprometido demais, as opções convencionais tinham se esgotado. Foi nesse momento, em março de 2018, que os médicos apresentaram uma alternativa que ela nem sabia que existia: o HeartMart 3. O dispositivo funcionava com um pequeno motor implantado dentro do peito, conectado a uma bateria externa que a pessoa precisava carregar sempre. Daí a bolsa que Jussara leva para todo lado. Ele atua como uma bomba de assistência ventricular, ajudando o coração natural a circular o sangue pelo corpo. Não substitui o coração, mas faz o trabalho que ele não consegue mais fazer sozinho. E os resultados dessa tecnologia são impressionantes. Estudos clínicos mostram que a taxa de trombose, que são coágulos sanguíneos perigosos, uma das principais complicações dos dispositivos mais antigos, caiu de 30% para apenas 1% com o HeartMart 3. Isso praticamente eliminou a necessidade de trocar o aparelho por complicações. Os modelos anteriores simplesmente deixaram de ser usados porque esse atual é superior em quase todos os aspectos. Agora, quanto custa tudo isso? O dispositivo fica entre 500 mil e 650 mil reais. Um valor que coloca essa tecnologia completamente fora do alcance da maioria das pessoas. Jussara conseguiu acesso através de um programa filantrópico do Hospital Sírio-Libanês em parceria com o Ministério da Saúde. Não pelo SUS convencional, mas por meio de isenção fiscal. Ela foi contemplada, teve acesso e sobreviveu. Mas quantas pessoas na mesma situação não tiveram essa sorte? Hoje, apenas 5 pessoas no Rio Grande do Sul vivem com esse dispositivo. 5, num estado com mais de 11 milhões de habitantes. E a lista de espera para transplante cardíaco só aumenta nesse estado. Tem mais de 300 pessoas. Pessoas que aguardam um órgão compatível que pode demorar anos ou nunca chegar. Porque transplante depende de doador, depende de compatibilidade, depende de tempo. E tempo é exatamente o que os pacientes de insuficiência cardíaca grave não têm. O coração artificial muda essa equação completamente. Ele não depende de doador, não depende de compatibilidade e é implantado e começa a funcionar. Para casos graves, urgentes, é uma solução imediata que o transplante simplesmente não consegue oferecer. Então, por que ainda é tão raro no Brasil? A resposta envolve 3 fatores: custo, burocracia e formação de equipes especializadas. O custo já falamos. A burocracia passa pelo CONITEC, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS, o órgão responsável por avaliar e recomendar quais tecnologias entram no sistema público. E aqui tem uma boa notícia: a CONITEC já deu recomendação favorável para incluir o HeartMart 3 no SUS. O processo está em andamento. Mas recomendação favorável não significa acesso imediato. Existe toda uma cadeia de implementação, negociação de preço com fabricantes e a definição do protocolo, treinamentos de equipes cirúrgicas, porque não adianta ter o dispositivo se não tem cirurgião treinado para implantar. Essa é uma cirurgia complexa que exige experiência específica e em janeiro deste ano, o Hospital Santa Lúcia, em Brasília, realizou a primeira cirurgia de implantação desse dispositivo aqui na cidade. O que mostra que o movimento está acontecendo mesmo que ainda de forma lenta e pontual. E por falar em avanços que estão acontecendo agora, tem mais tecnologia chegando na cardiologia brasileira que vale a pena destacar. O Hospital Universitário de Brasília começou a usar a inteligência artificial para auxiliar em angioplastias coronárias. Um catéter inteligente que navega pelas artérias identificando com precisão milimétrica onde estão as placas de gordura e cálcio. E isso já está disponível pelo SUS. O Hospital Santa Lúcia também implementou uma UTI equipada com SEMO,
um equipamento que funciona literalmente como um pulmão artificial. Ele remove gás carbônico e adiciona oxigênio diretamente no sangue quando os pulmões falham. São tecnologias que há 10 anos pareciam ficção científica. Hoje são realidade no Brasil. Mas voltando à Jussara, porque a história dela não termina na cirurgia. 8 anos depois do implante, ela está bem. Trabalha, sai, também mantém uma vida social ativa. A bolsa vai junto para todo lugar, mas virou uma parte da rotina. Nos Estados Unidos e na Europa, onde essa tecnologia já é consolidada há mais tempo, pacientes vivem décadas com HeartMath 3. A expectativa de vida continua crescendo conforme a tecnologia evolui. O que era uma solução temporária enquanto se esperava um transplante, hoje é para muitos pacientes uma solução definitiva e de longa duração. Isso coloca uma questão que não dá para ignorar. Por que uma tecnologia com resultados tão documentados, que já é padrão em países desenvolvidos, ainda depende de sorte e da filantropia para chegar a brasileiros que precisam dela? O modelo de PROAD SUS, criado em 2009, é uma tentativa de resposta a isso. Ele conecta hospitais privados de excelência às necessidades do sistema público. Instituições como Sírio-Libanês, o Hospital do Coração e a Beneficência Portuguesa, em vez de recolher determinados impostos, investem esse valor em pesquisa, capacitação e desenvolvimento para o SUS. É um modelo inteligente e que funciona, mas ainda é limitado. Ainda depende de programas específicos, de janelas de oportunidade e de contemplação. A Jussara foi contemplada e as outras 300 pessoas na fila de transplante somente no Rio Grande do Sul, e os pacientes em outros estados que nem chegaram a saber que essa tecnologia existe. Essa é uma discussão que a história da Jussara provoca. Não é uma história de superação. É um espelho do que o Brasil é capaz de fazer na medicina de alta complexidade e do quanto ainda falta para que isso seja acessível de verdade. O futuro da medicina caminha rápido. Impressão 3D de órgãos, terapia genética para regenerar tecido cardíaco, inteligência artificial nos diagnósticos, são avanços que já estão em desenvolvimento e que vão transformar a cardiologia nas próximas décadas. Mas enquanto esse futuro não chega, a pergunta mais urgente continua sendo a mais simples. Como garantir que o que já funciona, o que já está comprovado, chegue a quem precisa agora? A história de Jussara é real e inspiradora, mas ela não deveria ser uma exceção. Uma tecnologia que salva vidas, com resultados documentados, tem que ser direito, não privilégio de quem teve sorte de ser contemplado no programa certo, na hora certa. Se esse conteúdo fez você pensar, deixe o seu like e faça sua inscrição aqui nesse canal do YouTube. Até mais!